Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros do seu vértice. Sabendo que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros, determine a distância dessa imagem formada até o objeto. E aí a gente tem 5 alternativas para poder marcar. Então vamos lá, começando, a gente tem um espelho esférico que é côncavo. Então o espelho esférico é um espelho que tem uma curvatura esférica, sendo que, dependendo da superfície que estiver sendo espelhada, ele pode ser considerado côncavo ou convexo. Se a superfície espelhada for exatamente a da curvatura, esse espelho é considerado como côncavo. Se for a parte de trás da curva, o espelho é considerado convexo. Então, no caso, a gente está falando de um espelho côncavo, a curvatura eu virei ela para a esquerda, quer dizer que o meu objeto luminoso vai estar à esquerda também. E aí a questão me deu algumas informações a respeito da situação. Ela falou que o objeto é colocado a 20 centímetros do vértice do espelho e que a distância focal desse espelho é 10 centímetros. Então vamos começar aí com a distância focal. Ela é a distância do foco até o vértice. Essa distância focal foi dada, que vale 10 centímetros. Já observando a estrutura do espelho, a gente tem o vértice, o foco e o centro. A distância focal é a distância do foco ao vértice. E a gente tem o raio de curvatura do espelho, que é sempre a distância do centro até o vértice do espelho. E o raio ele é sempre o dobro da distância focal. Então, se eu souber a distância focal, eu consigo descobrir o raio. Se a distância focal vale 10 centímetros, o raio vale 20, sempre o dobro. E a questão falou que o nosso objeto luminoso ele é colocado a 20 centímetros do vértice. Se você reparar, ó, ele fica exatamente em cima do centro de curvatura. Só da gente observar isso daí, a gente já mata a questão. Toda vez que o objeto estiver na frente de um espelho côncavo, em cima do centro, a sua imagem se forma exatamente em cima do centro também. Então a gente já tem um gabarito. A imagem também tem que estar a 20 centímetros do vértice. Então já temos a resposta. Se você não reparou isso, o que a gente pode fazer também? A gente pode colocar essa relação na equação de Gauss. Lembrando que a distância do objeto ao espelho, a gente também pode representar pela letra P, que de acordo com a questão vale exatamente esses 20 centímetros. Então, se eu utilizo a equação de Gauss, se eu não percebo essa relação aí da posição do objeto, eu também descubro 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde o F é a distância focal, o P é a distância do objeto até o espelho e o P' é a distância da imagem até o espelho. A gente sempre tem que começar colocando uma notação aí de sinais. Geralmente a gente coloca o lado que o objeto fica como lado positivo do espelho. Quer dizer que qualquer coisa que esteja para o outro lado vai ser negativo. Então o foco. O foco está para o mesmo lado que o objeto nesse espelho. Então eu vou colocar o seu valor aqui, ó, positivo. O P também. O P' eu não sei, estou tentando descobrir. Mas o que eu sei é que se eu descubro um valor positivo, quer dizer que ele se formou para o mesmo lado que o objeto. A gente até já sabe que ele vai se formar aqui porque a questão falou que a imagem é real. Mas se por acaso desse negativo, quer dizer que a imagem se formaria do outro lado do espelho. Então o significado do mais e do menos aqui é o lado do espelho que eles vão estar. Então vamos lá, para descobrir o valor de P', eu tenho que deixar ele isolado. Eu vou ter que tirar essa fração aqui que está somando ele e passar para o outro lado, subtraindo. Então lá ficou 1 sobre 10, permaneceu, e foi 1 sobre 20, diminuindo. E aqui vai ficar 1 sobre P'. Eu tenho uma subtração de duas frações e elas têm denominadores diferentes, então eu tenho que fazer o MMC. Nesse caso, observar a relação deles é muito simples. Eu só tenho que deixar os denominadores iguais. E o 10, para ele ficar igual ao 20, basta eu multiplicar ele por 2. Mas para eu não alterar a fração, o que eu fizer embaixo
eu tenho que fazer também em cima. Então eu vou multiplicar por 2 embaixo e em cima. Então como é que vai ficar a minha conta, né? 2 vezes 1, 2. Isso sobre 20. Menos 1 sobre 20. Isso é igual a 1 sobre P'. Então nesse caso aqui, ó, se você observar, olha o que a gente vai ter. A gente tem duas frações que a gente está subtraindo. E elas têm denominadores exatamente iguais. Então quando a gente fizer isso, a gente basicamente repete o denominador e faz a conta somente com os valores de cima. Então, ó, o denominador será 20. 2 menos 1 dá 1. Então repara, ó, que as duas frações que ficaram com o numerador igual. Isso quer dizer que os denominadores têm que ser iguais também. Ou se você não perceber isso, você pode multiplicar cruzado. P' vezes 1, P'. 20 vezes 1, 20. E como eu estou trabalhando com todas as medidas em centímetros, a minha resposta também vai dar. Então eu descobri aí que P' é igual a 20 centímetros. Ou seja, a minha imagem, como deu uma P' positivo, está para o mesmo lado que o objeto, exatamente onde ele se encontra. E nesse caso a gente já sabe que a imagem se forma invertida também. Então eu nem precisava fazer essa conta toda para perceber aonde a imagem vai estar. Porque sempre que eu tenho um espelho côncavo e o objeto fica localizado em cima do centro de curvatura, a imagem também vai ficar em cima do centro de curvatura. Então ela também estaria a 20. Então dava para fazer essa questão já de imediato, né?